dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 8 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar da condenação da Apple no caso do cartel de livros digitais, carta do Craig Federighi tratando da briga entre a Apple e o FBI, morte do inventor do e-mail, bug do iOS fazendo os usuários receberem e-mails vazios de 1970, vírus sequestrando arquivos de Macs, Google testando resultados de buscas enviados por celebridades e estabelecimentos comerciais, Google Photos dando suporte às live photos dos iPhones, demonstração de como o iPhone poderia funcionar com duas câmeras, Samsung aposentando o Milk Music e negando rumores de que ela quer comprar o Tidal, Amazon voltando atrás na eliminação da criptografia do Fire OS 5 e dicas de leitura sobre o que fazer caso roubem seu iPhone e sobre a briga entre a Epic Games e a Microsoft. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje sugerindo uma leitura complementar em relação àquela briga entre a Microsoft e a Epic Games que eu comentei aqui ontem. Pra quem não ouviu o episódio, em linhas gerais o que aconteceu foi que um dos fundadores da Epic Games, que é uma das produtoras de jogos de maior projeção no mercado, publicou uma carta aberta no jornal The Guardian pedindo um boicote à plataforma unificada de desenvolvimento de games da Microsoft, alegando que isso coloca muito poder nas mãos da empresa, deixando os estúdios à mercê das decisões dela. Caso você se interesse por esse tema, eu sugiro que você leia um texto que pintou lá no site Omelete, o texto é do Bruno Silva, e ele aborda de uma forma bem clara e aprofundada o impacto e o perigo que essa plataforma representa para o mercado de jogos. Se games são a sua praia, passa lá no texto do Omelete que ele é bem interessante. E falando em leituras interessantes, eu quero dar outra dica de leitura, dessa vez em relação ao que fazer caso seu iPhone seja roubado. Ontem o blog do iPhone publicou uma matéria bem completa, que conta inclusive com casos de leitores do blog que tiveram aparelhos roubados, e se você tiver um iPhone, vale bastante a pena passar lá para ler, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se um dia seu iPhone sumir, você certamente vai precisar colocar em prática o que está escrito ali, vai querer saber como se proteger das tentativas dos ladrões de descobrirem a senha do seu iCloud, e por isso, apesar de ser um assunto meio chato, porque ninguém gosta de pensar em ter um iPhone roubado, vale passar lá porque tem informações importantes ali. Agora eu vou falar da Amazon. Ontem eu comentei aqui que eles tinham removido a criptografia de dados lá no sistema operacional dos produtos deles, porque de acordo com eles ninguém estava usando. Mas depois de toda a repercussão negativa que essa notícia gerou, eles disseram que vão devolver a criptografia ao Fire OS 5 numa atualização que vai chegar na primavera americana, que é entre março e maio. Legal essa atitude da Amazon, apesar deles terem feito uma coisa que não deveriam ter feito, que é remover a criptografia, pelo menos eles agiram rápido e já prometeram que vão devolver o recurso na atualização que vai chegar. Agora o assunto é a Samsung, que de acordo com a revista Variety, está pensando em fechar o serviço Milk Music, que é uma rádio online que eles lançaram em 2014 para concorrer com o Pandora, mas que nunca deu muito certo, quase ninguém sabe que ela existe, e ao contrário das expectativas da Samsung, isso nunca deu dinheiro, nunca trouxe anunciantes, enfim, não deu certo. De acordo com a Variety, nos últimos meses a Samsung vem fazendo cortes na equipe de funcionários que cuida do Milk Music, tem gente que vai embora, tem gente que é realocada para outros departamentos, e na matéria eles comentam que a Samsung pode estar interessada em comprar o serviço de streaming Tidal, que é um rumor que já vem pintando desde outubro do ano passado, quando o Jay-Z, que é dono do Tidal, foi visto lá no campus da Samsung no Vale do Silício. Depois que essa matéria foi publicada, a Samsung correu para entrar em contato com a Variety para falar que não existe nenhum interesse deles no Tidal, que essa notícia de compra é invenção, mas o que eles não negaram é que o Milk Music tá morrendo mesmo. Agora eu vou falar de um vídeo que apareceu ontem e que mostra como que um iPhone com duas câmeras poderia funcionar, usando como base uma patente que a própria Apple já registrou, exemplificando situações de uso. Esse rumor de que o próximo iPhone vai chegar com duas lentes vem rolando desde que a imprensa descobriu que a Apple tinha comprado uma empresa especializada nesse tipo de tecnologia, e nas últimas semanas ele vem ganhando ainda mais força, já que a LG também está lançando um aparelho com duas câmeras e agora todo mundo quer ver isso rolando no iPhone também. O vídeo, que é bem curtinho, explica que o sistema que a Apple registrou tem uma câmera traseira com uma lente normal, igual aquela que já tem hoje nos iPhones, e logo do lado tem uma outra câmera que essencialmente vai funcionar num estado permanente de zoom em relação à lente normal. Em seguida eles mostram um mock-up desse sistema funcionando, e o que acontece é que a tela fica dividida pela metade, enquanto um dos lados mostra a imagem sendo feita com a câmera normal, do outro lado aparece a filmagem sendo feita com zoom. Aí o usuário consegue arrastar o dedo na parte da tela onde está acontecendo a filmagem normal para determinar o que a câmera com zoom vai ter que enquadrar. Feito isso, eles mostram que o vídeo pode ser salvo no rolo da câmera, de modo que ele fique ali também dividido na tela, com a cena sem zoom e com zoom acontecendo ao mesmo tempo, o que sinceramente ficou bem estranho e é quase certo que não acabaria ficando assim se tudo isso for verdade mesmo. De qualquer forma, vale dar uma espiada na matéria que foi publicada lá no site MacRumors, que também tem um vídeo, porque essa tecnologia de duas câmeras é uma coisa bem interessante e pelo menos a LG já mostrou que ela pode ser bem útil no dia a dia de quem gosta de tirar fotos ou de sair filmando as coisas por aí.
E falando em câmeras dos iPhones, ontem o Google anunciou que a plataforma Google Photos agora é compatível com as Live Photos, que são aquelas fotos animadas que os iPhones 6S e 6S Plus tiram junto de fotos normais. Eles fizeram esse anúncio por meio de um tweet, dizendo que o recurso já está disponível no app do Google Photos lá na App Store e que para usar é só baixar a atualização. E já que eu tô falando do Google, o pessoal do The Verge publicou uma matéria que diz que algumas celebridades e estabelecimentos comerciais vêm conseguindo fazer post diretamente em resultados de busca, no que é uma evolução numa plataforma que eles vinham testando só com candidatos à presidência dos Estados Unidos. Basicamente, essa plataforma faz com que alguns cards apareçam ali no topo dos resultados de busca, com informações e notícias relevantes, o que traz para os usuários uma espécie de resumo atualizado a respeito do tema que o usuário tenha pesquisado. Antes, só os candidatos americanos conseguiam postar novos resultados por meio dessa plataforma, mas agora o Google abriu isso para alguns negócios e celebridades, expandindo a abrangência dos testes dessa plataforma, o que, caso corresponda às expectativas da empresa, deve começar a ser implementado em mais situações e também em outros países. Agora eu vou falar de um problemão que os usuários de Macs vêm enfrentando nos últimos dias. Durante o fim de semana, alguns usuários de um programa de torrent chamado Transmission tiveram seus computadores infectados por um vírus que basicamente sequestra os arquivos e as pastas do computador, aí criptografa tudo isso, impede o acesso do usuário, e aí eles pedem para o usuário pagar um resgate para os arquivos serem liberados. Esse problema apareceu na versão 2.90 do Transmission e, de acordo com a Reuters, mais de 6.500 usuários baixaram a versão infectada antes da empresa perceber o que estava acontecendo e corrigir e eliminar o problema com a versão 2.91 e, posteriormente, também eles liberaram a versão 2.92 que, além de fazer uma varredura no sistema do usuário para ver se o computador está infectado, também já elimina o vírus. Vale registrar que não foram os desenvolvedores do app que infectaram o computador do usuário de propósito, mas sim hackers que usaram o Transmission como uma espécie de hospedeiro para o vírus deles. Como o programa é resultado de um projeto de código aberto, o mais provável aqui é que os hackers tenham conseguido acessar os servidores do projeto de alguma forma e tenham substituído a versão mais recente do Transmission por essa versão infectada. Por isso, caso você seja um usuário do Transmission e não saiba bem qual que é a versão que você está rodando, corre aqui na descrição do episódio, acesse o link de download da versão 2.92 para você não correr o risco de ficar com seus arquivos sequestrados. Agora eu vou dar uma má notícia para a história da internet. Morreu aos 74 anos por conta do ataque cardíaco o Ray Tomlinson, que foi ninguém menos do que o inventor do e-mail. Em 1971, ele enviou o primeiro e-mail a partir do trabalho dele em Boston e foi dele a ideia de colocar a arroba ali como parte do protocolo do e-mail. Além disso, ele também liderou o desenvolvimento da padronização do e-mail com campos de título e de conteúdo, além da informação de data e horário de envio, que são coisas que a gente usa até hoje. E falando em e-mail, alguns usuários do iOS vêm sendo afetados por um bug meio maluco que faz com que eles recebam mensagens sem título, sem conteúdo e sem nenhum endereço de origem, com data de 1º de janeiro de 1970. Além disso, esses e-mails também não podem ser deletados. De acordo com o Ben Lovejoy, do site 9to5Mac, aparentemente esse bug tem afetado usuários que alteram o fuso horário do aparelho e um reinício forçado do dispositivo, que é aquele que acontece quando você segura o botão Home e o Power ao mesmo tempo por alguns segundos, parece resolver o problema, deletando os e-mails fantasmas e fazendo com que o aparelho não receba mais nenhuma mensagem assim. Agora eu vou falar de um texto que o Craig Federighi, vice-presidente de engenharia da Apple, publicou no Washington Post a respeito da briga da Apple com o FBI. No texto, que é bem interessante e vale a leitura, o Federighi comenta que qualquer tentativa de diminuir o avanço das tecnologias de segurança acabaria colocando todo mundo em risco, já que os criminosos e os hackers não vão diminuir o ritmo deles. Ele também revela que o FBI falou para a Apple que o sistema de segurança que eles tinham em 2013 com a iOS 7 já estava bom demais e que eles deveriam reverter a segurança para como ela era antes. O texto segue falando sobre segurança e tocando em alguns pontos que a Apple e o Tim Cook já vem comentando desde o começo da história, e se você quiser ler a carta toda, que até que é relativamente curta, não tem nem 10 parágrafos, o link tá aqui na descrição do episódio. E por último, ontem surgiu a informação de que a Suprema Corte Americana não aceitou o pedido de recurso da Apple no caso dos preços dos livros digitais. Para quem não sabe ou não se lembra, em 2010 a Apple tramou com as 5 maiores editoras americanas uma espécie de cartel para livros digitais. Ela falou para as editoras subirem o preço mínimo dos livros da Amazon e outras lojas digitais também, e em troca disso eles poderiam vender ali com destaque livros na plataforma iBooks, que ia ser um dos grandes diferenciais do iPad. Claro que eu estou simplificando aqui, mas foi basicamente isso. Aí a Apple foi processada, ela perdeu e foi condenada a pagar 450 milhões de dólares, ela apelou e ontem a Suprema Corte falou que não quer saber, que ela vai ter que pagar mesmo essa grana. Quem também teve que desembolsar 160 milhões de dólares foram as 5 editoras envolvidas, que já fizeram o pagamento em forma de reembolso para os clientes que compram livros digitais. Já a Apple vai ter que não só reembolsar os clientes, como também vai ter que indenizar alguns estados americanos e ainda vai ter que pagar os honorários dos advogados que estão envolvidos no caso. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!